Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar, o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Que Deus seja glorificado, exaltado, bendito, através da sua santa e bendita palavra. Livro do profeta Abacuque. O que era um profeta? Os profetas não eram apenas pregadores inspirados por Deus para nos trazer mensagens divinas, mas eram também homens que compartilhavam de uma preocupação com o mundo caído e particularmente se preocupavam com a desobediência do povo de Deus. A esse respeito, Abacuque se parece muito com Jeremias. No entanto, ainda mais do que como ocorre com Jeremias, o diálogo de Abacuque com Deus, as suas orações persistentes, assumem o lugar de uma pregação profética. É o âmago, o centro do seu livro. Como Naum, Abacuque lida com o controle de Deus
sobre os afazeres humanos. E fundamentalmente, Abacuque está preocupado com uma questão: a condição de pecado do povo. Nós lembramos que o reino de Israel, outrora um reino unificado, foi dividido por ocasião da rebelião de Roboão. 10 tribos ficaram ao norte, 2 tribos ficaram ao sul. As tribos do norte já haviam sofrido com a invasão, e agora Abacuque, em meio a toda a sua preocupação, expondo a sua preocupação ao Senhor, diz, logo no começo do capítulo 3, que ele ficou alarmado com a posição do Senhor. Por quê? Qual o motivo do alarme de Abacuque? Além do fato de que o seu povo estava vivendo distante de Deus, e ele diz isso para o Senhor, ele conversa com o Senhor a respeito disso, ele se sente alarmado com a solução que Deus dá para isso. É como se ele dissesse para Deus: o Senhor não sabe o que está acontecendo, o Senhor não vê o pecado do povo, o Senhor não está ciente de como anda a condição do seu povo aqui. E Deus responde como que dizendo: eu não apenas estou ciente, eu vou agir. E como Deus decide agir? Suscitando os caldeus, suscitando um povo ímpio para punir o seu povo. E aí Abacuque fica ainda mais alarmado. Mas como assim? O remédio parece mais amargo, né? A cura parece mais amarga, o remédio parece mais amargo que a doença. O nosso povo está caído em pecado, distante de Deus, virando as costas para o pacto com Deus, e o Senhor então vai punir o seu povo com o povo ímpio. É exatamente isso que Deus decide fazer. E não é a primeira vez que Deus faz isso na história. O que está em jogo aqui é o fato de que, na sua soberania, Deus dispõe dos meios como lhe apraz. Ainda que para nós isso pareça estranho, ainda que para o profeta isso tenha parecido estranho, como assim Deus vai punir usando ímpios? João Calvino, teólogo do século XVI, um grande sistematizador das doutrinas bíblicas, teria dito: quando Deus quer punir um povo, Ele lhe dá maus governantes. Meus irmãos, eu faço coro com Abacuque, particularmente faço coro com Abacuque. Eu me sinto alarmado. Me sinto alarmado com a situação em que vive o nosso país, muito alarmado. Temo que o nosso país nunca mais será o mesmo. Mas esse temor, de maneira alguma, desconhece o fato de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, e que Deus usa as circunstâncias para o bem do seu povo, sem dúvida alguma. Pastor, o senhor está falando do novo governo que assumiu, o governo federal? Não. Eu estou falando de todas as circunstâncias que cercam a nossa nação. Eu estou falando de um Deus que é soberano e que age a partir do conselho da sua própria vontade, e que por vezes as razões que levam o Senhor a agir e a determinar todas as coisas nos são ocultas, nos são desconhecidas. O que eu estou dizendo aqui é que nós não devemos colocar Deus sob o nosso escrutínio, ou colocar Deus sob a nossa desconfiança, achando que Deus perdeu o controle. Como Abacuque: o senhor não sabe o que está acontecendo? Claro que Deus sabe o que está acontecendo. É claro que Deus tem o controle de todas as coisas.
É claro que Deus conhece tudo o que está acontecendo na nossa nação e em todas as nações. Deus sabe exatamente de tudo isso. E repito, Deus dispõe os meios para que a sua vontade seja cumprida como lhe apraz. Se de um lado me sinto alarmado, como Abacuque, se de um lado as notícias que muitas vezes têm o condão de tirar a nossa paz, de perturbar a nossa paz, e creio que nenhum brasileiro possa ignorar o fato de que nós estamos vivendo um momento de muita turbulência. Muita turbulência, muita. Neste momento nós temos mais de 1.000 pessoas detidas, provisoriamente em condições talvez não ideais. Muito provavelmente parte delas culpadas pelo crime de depredação do patrimônio público e outros crimes correlatos, parte dela não. Crianças, idosos, que estão ali por razões que talvez não sejam completamente claras para nós. Tantas outras coisas que têm acontecido no nosso Brasil e que podem ter este mesmo condão de tornar ou de fazer com que nós nos sintamos alarmados, surpresos. Meu Deus, o que está acontecendo com a nossa nação? Será que Deus perdeu o controle das coisas? Não. Em absoluto, não. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. E a minha palavra se dirige a mim mesmo e a você que talvez se sinta também alarmado. Pastor, está tudo muito estranho, está tudo muito esquisito no nosso Brasil. A minha palavra a você e a mim mesmo é: continue observando o texto de Abacuque e vamos ver aonde isso vai chegar no tempo de Abacuque e como podemos aplicar isso ao nosso próprio tempo. Se por um lado o profeta fica alarmado com a situação, por outro lado o profeta exalta a soberania e o poder de Deus sobre tudo e sobre todos, a ponto de dizer o seguinte: esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Na linguagem do profeta, ele está apresentando algo que tem a ver com perenidade, alguma coisa estável. Montes primitivos, outeiros eternos, nem essas coisas que por si só são fortes, vigorosas, rompem os anos, permanecem durante a história, nem estas coisas podem conter o poder de um Deus, este sim, que de eternidade em eternidade é Deus. O profeta nos lembra que Deus tem poder sobre a sua criação. O profeta nos lembra que Deus tem poder sobre as nações. O profeta traz à nossa memória a imagem de um Deus que durante toda a história, fatos passados na vida do povo de Deus, durante toda a história, agiu e que nunca perdeu o controle de coisa alguma. Se por um lado eu fico alarmado com a condição política do nosso Brasil, por um outro lado eu fico alarmado com a condição do povo que se apresenta como sendo o povo de Deus no Brasil. Porque as falas, as atitudes, o choro, a lamentação, parece ser a lamentação de um povo que não conhece o seu Deus. Há sim motivos de preocupação, motivos humanos de preocupação,
mas não a ponto de nós entendermos que o cenário atual que vive o nosso país, ou o cenário futuro, ou todos os cenários que você pode revisitar no passado, tenham de alguma forma a ausência de Deus. Não. O nosso Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Diante dele, os homens agem, tomam decisões, estabelecem planos, que por si só parecem apenas invencionices humanas. Mas Deus está por trás de tudo isso, meus irmãos. Eu me sinto alarmado com a situação política do nosso Brasil, mas me sinto alarmado com a situação da fé do nosso povo, da compreensão do nosso povo. Nós lemos hoje no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, nós não estamos sozinhos. Pastor, mas determinada figura da nossa república parece que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Determinadas figuras da nossa república parece que dão ordens, fazem, acontecem, e ninguém faz nada, parece que ninguém tem poder sobre eles. O nosso Deus tem poder sobre eles. E o nosso Deus usa essas situações. E o nosso Deus, no tempo adequado, no tempo propício, trará juízo. Sim, o fará. Para a glória do seu santo nome. Ele o fará. Portanto, meus irmãos, ao mesmo tempo que o profeta se sente alarmado com as más notícias, como assim o Senhor vai punir o nosso povo, usando os caldeus, um povo ímpio? Ele também reconhece que Deus é soberano, é todo-poderoso, que tem o controle sobre todas as coisas, que nada é estável diante de Deus, nada é perene diante de Deus. Deus pode abater qualquer coisa, pode mexer os montes inabaláveis, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Descanse seu coração no Senhor. Pastor, como que eu posso permanecer firme diante das crises dessa vida? E hoje a gente está só começando esse bate-papo. Nós vamos falar de outras crises que se abatem sobre nós. A crise na saúde, a crise financeira, a crise nos relacionamentos. Como é que eu posso permanecer firme diante das crises dessa vida? Descansa os olhos no Senhor. Confie no Senhor. Creia que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Creia que Deus dispõe todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Creia que nada foge ao controle absoluto e soberano do nosso Deus. Nada. E creia que ainda que, como o profeta usa nessa linguagem aqui, como o salmista, e o capítulo 3 de Abacuque é na realidade um salmo, como o salmista também usa no Salmo 46, ainda que o profeta confia na provisão e na suficiência do Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, enfim, ainda que o pasto ou o campo não deu seus mantimentos, ainda que o pasto falte, ainda que a agricultura, a pecuária seja atingida, e a gente está falando de um cenário aqui, onde plantar e colher, aonde criar gado era condição fundamental, né? Ainda que nos falte estas coisas, ainda que haja escassez daquilo que é tão fundamental para a nossa subsistência,
ainda assim Deus é digno de confiança. Ainda assim nós vamos confiar no Senhor. Ainda assim nós devemos exaltar a esse Deus que cuida de nós, porque o Senhor Deus é a nossa fortaleza e faz os nossos pés como os da corça e nos faz andar altaneiramente. Ainda que a terra trema, ainda que os montes se estremeçam, ainda que o mar ruja, ainda que tantas coisas aconteçam, ainda que a condição política do nosso país seja difícil e nos cause temores, ainda assim nós confiaremos no Senhor. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Servir a Deus, adorar a Deus, não é alguma coisa que a gente faça apenas quando as condições são as mais favoráveis possíveis, ou alguma coisa que a gente faça quando o cenário seja o melhor possível. Não. Nós fazemos isso porque Ele é Deus, não por aquilo que Ele faz por nós, mas sobretudo por quem Ele é. Descanse o coração no Senhor. Pastor, eu estou igual ao profeta, eu estou igual ao Senhor, eu estou alarmado. Descanse o coração no Senhor. O Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Pastor, mas não podia ser diferente a situação política do nosso país? Podia. Mas se está do jeito que está, é porque Deus quer que esteja assim. Descanse do Senhor, irmão. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar. Pai bendito, o Senhor conhece perfeitamente a nossa estrutura, sabe quem somos, sabe que somos imperfeitos, sabe dos nossos temores, conhece, ó Deus, aquilo que traz inquietação ao nosso coração. Por isso, Pai, nos colocamos diante do Senhor, desejosos de confiarmos plenamente no Teu julgamento, no Teu governo universal, Teu controle sobre todas as coisas. Confiando, ó Deus, de que o Senhor dispõe dos meios para fazer com que a Sua vontade seja cumprida segundo o Seu próprio querer. E ainda que aos olhos do profeta, e quem sabe aos nossos olhos, isso possa parecer estranho, o fato, ó Pai, que o Senhor tem o controle absoluto sobre tudo e sobre todos, e o Senhor pode usar circunstâncias, inclusive desfavoráveis, para nos ensinar lições preciosas. E talvez a lição mais preciosa, ó Pai, diante do cenário político que está presente na nossa nação, é que devemos confiar no Senhor e não em homens. Que a nossa confiança deve estar depositada no Deus que fez os céus e a terra, e não em homens falíveis, não em homens cujos planos caem no momento em que fecham os olhos nesse tempo e nessa vida. Ajuda-nos então, ó Pai, a confiar no Senhor, mesmo quando a figueira não floresça, mesmo quando não haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que nos currais não hajam vacas, mesmo assim nos ajude
a nos alegrarmos no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. Por favor, ó Deus, não nos deixes vencidos em nossos temores, na nossa incredulidade, não, Senhor. Aumenta a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Talvez o que podemos extrair também de lição, ó Pai, nesse texto, é ouvir o Senhor dizendo: fique tranquilo, eu sei exatamente o que estou fazendo. Fique tranquilo, Abacuque, eu tenho controle sobre tudo. Fique tranquilo, Fábio. Fique tranquilo, igreja presbiteriana, tranquila, igreja presbiteriana do Jaraguá. Eu sou o Deus que tem o controle de todas as coisas. Confia em mim e não nos homens. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e suplicamos isto em nome e por amor de Jesus. Amém.